Reunião. Beleza, glória a Deus, aos amigos de casa, seja bem-vindo ao mês do Deus proverá. É o mês de fevereiro para nós aqui. Deus vai prover grandes vitórias, grandes bênçãos, grandes realizações em nome de Jesus neste mês. Gênesis capítulo 22. Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis quer dizer início. Capítulo 22, versículo de número 1. Abra lá, por favor. Gênesis 22, 1 é o nosso ponto de partida aqui na palavra de Deus. Capítulo 22, versículo de número 1 diz assim, ó: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então você vê, irmãos, que de vez em quando Deus faz testes conosco. Fica bem claro que Deus não testa ninguém com doença, dor, miséria e enfermidade, certo? Deus testa a sua fé. Quando a Bíblia fala, Deus provou ao Abraão, e ele falou, eis-me que ele estava pronto para o chamado de Deus. Versículo de número 2, e disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então Deus vai e pede o filho dele. Ele falou assim, eu quero que você me dê o teu filho que você ama. Eu quero que você me dê o teu único filho. Veja que o Abraão espera 100 anos para ser pai. E quando ele se torna pai, Deus fala, eu quero o teu filho para mim. Será que você faria isso? Será que você estaria disposto a oferecer para Deus o filho, né? Aí acontece o seguinte, o versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs ela em seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então, irmãos, existem tarefas, existem missões que Deus dá só para você. Existem missões que não é para outra pessoa. Imagina você, irmãos, o Abraão está lá deitado de madrugada do lado da sua esposa, né, a Sara pergunta, você já levantou, amor? Para onde você vai? Eu vou ali matar o nosso filho, sacrificar o nosso filho, depois eu volto. Certamente, se eu tivesse feito isso, eu não teria deixado. Ninguém sem consciência, né, faz isso. E até porque, irmãos, Deus ele não pede, irmãos, hoje sacrifício humano, certo? Nós estamos falando do período lá da lei. Hoje nós estamos no período da graça. O que Deus quer, irmãos, o sacrifício do nosso louvor, dos nossos lábios, né? Em nome de Jesus. Mas veja que ele levanta de madrugada. Ele foi mostrar interesse no que Deus havia pedido. Será que nós estamos mostrando interesse no pedido de Deus? Ele pega a célula jumenta, né, pega lá 2 dos seus moços, pega o Isaque, parte a lenha para o holocausto, levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E aí o versículo 4, e ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Muitas das vezes, irmãos, o que Deus pede para mim, o que Deus pede para você, nós temos que nos esforçarmos. Nós temos que sacrificar alguma coisa da nossa vida. Eu não sei se você já andou, né, o lombo do jumento, de um burro de carga, ele tem aquele solavanca, sempre aquela mesma toada. E a Bíblia fala, imagina você 3 dias de caminhada, e a Bíblia fala que o Abraão estava vendo o monte ainda estava longe. O monte ainda estava longe, pessoal. Olha lá o esforço que ele teve que fazer. Às vezes tem pessoas que ela quer a bênção de Deus, mas ela não se esforça para isso, né? Ontem nós tivemos em vigília, né? Para nós aqui é o dia 2 de fevereiro, né? Nós tivemos a vigília do dia 30 para o dia 31 na nossa sede regional que é Taubaté. E o pastor tem uma mensagem interessante em Gálatas. A Bíblia fala que você vê que o apóstolo Paulo escreveu 70% do Novo Testamento, ele fez 3 viagens missionárias, ele é o principal apóstolo da igreja, e mesmo com toda a vida dele corrida, a Bíblia fala que o Paulo separa na sua agenda particular 15 dias para encontrar a Pedro.
ficou 15 dias com Pedro. Imagina, irmãos, o que eles conversaram. Imagina, irmãos, essa visita à qualidade. O tempo que eles se dedicaram os dois ali para conversar da Bíblia, o tempo que eles se dedicaram ali talvez em oração, às vezes até para algumas músicas, né, que no final você vê que às vezes a amizade deles pegou faísca, mas eles passaram 15 dias juntos, né? Quem que você admira, pessoal, que você fala, se eu pudesse, eu pagaria, tem gente que até pagaria para ter uma audiência, né, com alguém que ela admira, com uma pessoa que para ela é importante. Imagina você passar 15 dias com quem você admira, né? Você pode passar 15 dias, por exemplo, aquele seu personagem principal na Bíblia Sagrada. Eu quero passar 15 dias só estudando sobre Jesus, passar 15 dias estudando sobre Davi, sobre Abraão, estudando sobre Moisés, estudando sobre os juízes, sobre os reis, né, da Bíblia Sagrada. Então veja, pessoal, nós temos que nos esforçarmos em nome de Jesus. Às vezes tem pessoas, irmãos, que ela passa tempo até sem pegar na Bíblia Sagrada. Eu separo as terças-feiras, eu e minha esposa, às vezes a gente na sexta-feira vai fazer as visitas, e eu gosto de ver a pessoa, olha, eu estou lendo aqui esse livro tal, eu estou lendo esse personagem tal, estava lendo a Bíblia aqui. Então nós temos que passar tempo com o Senhor em nome de Jesus. No caso do Abraão, estava 3 dias e ele ainda viu de longe, né? E aí a Bíblia fala no versículo 4, e ao 3º dia levantou Abraão seus olhos e viu um lugar que ainda estava longe ainda. Irmãos, às vezes tem pessoas parando na metade do caminho. Por quê, irmãos? Porque ainda está longe ainda a sua caminhada. Continue a caminhada em nome de Jesus. Versículo 5, e disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então, irmãos, quando ele estava trazendo aqueles dois, os seus moços, em um determinado momento ele deixa os moços para cuidar dos jumentos, e ele fala, eu e o Isaac iremos um pouquinho mais à frente, vamos terminar de fazer o sacrifício. Não contou para os seus moços o que ele ia fazer, falou, nós voltaremos para você. Então tem coisa que é você sozinho, tem coisa que é você e Deus, não é mais ninguém. Às vezes é muito fácil nós culparmos alguém, nós arrumarmos um culpado, né, pelos nossos insucessos, pelos nossos fracassos. O culpado foi o fulano, é o meu país, a minha cidade, é a crise, é a minha família, é o meu emprego, né? Nós sempre arrumamos alguém para culpar, né? Então a Bíblia fala que ele falou assim, eu vou sozinho com o moço. Então tem coisa que Deus pede para você sozinho, não pede para mais ninguém, irmãos. E aí ele vai sozinho, e diz que havendo adorado, tornaremos para vós. Versículo 6, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaac seu filho, e tomou o fogo e o cuteiro na sua mão, e seguiram juntos, né? Então acontece que a Bíblia fala que ele pega a lenha e coloca sobre Isaac, né? Ele tinha mais de 100 e poucos anos, o Isaac era um garoto novo, coloca a lenha sobre ele, pega lá a tocha de fogo, né, acesa, e ele pega o cuteiro. O cuteiro é o canivete, né, um utensílio que ainda é muito usado para as pessoas do sítio, né, da chácara, da fazenda, andando com canivete, porque de repente você precisa usar, né, o canivete está dentro daquela caixinha que põe na cinta, que é chamado bainha, né? Então pega lá todos o que ele ia precisar usar, e aí diz aqui o versículo 7, assim falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Isaac aborda o pai e fala, pai, ele fala, pode falar, filho. Ele falou, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas não está aqui o cordeiro para o holocausto. Aonde está o cordeiro? Então veja, irmãos, que quando você está na caminhada, às vezes, irmãos, você vê crítica de pessoas longe de você, você fala, está usado por Satanás, é o capeta, está usando essa pessoa, não duvido não. Mas quando a crítica vem de pessoas próximas de você, você abate. Às vezes, irmãos, acontece o seguinte, você está vindo numa caminhada boa, você e Deus, você e Jesus,
A crítica da sua esposa que não está na mesma fé, ou do seu marido que não está na mesma fé, tira você do alvo. Às vezes a pessoa fala: para de dar dinheiro na igreja, você está dando muito dinheiro, você está dando muito dízimo, você está indo muito no culto, você está se tornando fanático, carola de igreja, tira você do alvo. E às vezes você fez um propósito com Deus, fala: nesse mês, por exemplo, nós estamos em fevereiro, eu quero ir na igreja todo santo culto, todo dia, eu não quero falhar um. E às vezes é como uma faca no seu coração quando alguém critica você que é próximo de você. Então tem pessoas que pararam de fazer para Deus. Por quê? Porque elas pararam para ouvir críticas, né? Então acontece, irmãos, que quando ele fala isso para o pai, esse versículo fala muito ao meu coração, e ele é a base desse mês de fevereiro, a palavra que Deus me deu. E nós vamos passar esse mês de fevereiro orando sobre esse versículo 8. Diz aqui, e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Irmãos, você percebe que encerrou o assunto entre o pai e o filho. Por quê? Porque falou: Deus vai prover. Irmão, se você está crendo que Deus vai prover, você não precisa perder a noite de sono. Você não precisa ficar preocupado. Você não precisa ter um plano B, ter uma carta na manga, não. Você está descansando. A Bíblia fala que aquele que crê, ele descansa. Aquele que crê, irmãos, ele não fica ansioso, agitado. A Bíblia fala: aquele que crê não se apressa. Então nós não temos que ter pressa. Nós temos que crer que tem um Deus que está cuidando. Diga graças a Deus. Nós temos que crer, irmãos, que tem um Deus que está operando em nome do Senhor Jesus. Então diz a Bíblia Sagrada, falou: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Irmão, repita isso quantas vezes for necessário. Repita isso todos os dias da sua vida. Quando você precisar de algo, da provisão de Deus, até a fé surgir no seu coração. Essa era a fé de Abraão. Ele falou assim: Deus vai prover. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, no nome de Jesus. E Ele falou: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Assim cessou a discussão. Quando você está crendo, você não tem medo, você entra em descanso. Quando você está crendo, você não fica mais preocupado. O demônio sabe que ele não consegue mais colocar preocupação no seu coração. A ansiedade, o desespero, você fala: não, eu creio que Deus nunca me desamparou, que Deus nunca me abandonou, que Ele não esquece daqueles que são seus. Eu creio no Deus que eu sirvo, em nome de Jesus, que Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos, do que pensamos, segundo o seu poder em que nós opera. Aí o versículo 9: e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Então diz a Bíblia, irmãos, que quando eles chegam ali no lugar, né, a Bíblia Sagrada diz que o Abraão edifica um altar. Então não tinha um altar. Você imagina, irmãos, isso aqui é um gasofilácio, né? Isso aqui é onde se coloca os pedidos de oração, onde se coloca as ofertas, que eram usadas lá no Velho Testamento. Então um altar, irmãos, era feito uma posição elevada, alto, mais ou menos como isso aqui. Então, se não tinha, irmãos, eles tiveram que fazer. Então, num raio ali de, sei lá, de 50 metros, 100 metros ali em volta, você imagina que eles devem ter reunido todo quanto é pedra que eles tinham encontrado disponível para fazer essa posição elevada, para fazer o altar. Então, nesse raio, irmãos, a Bíblia fala que o Abraão coloca em ordem a lenha. Isso aqui tem uma bênção de Deus para nós. Nós queremos que Deus nos abençoe, mas nós não nos organizamos para isso. Nós precisamos nos organizarmos para que Deus venha abençoar. Tem pessoas, irmãos, que dá gosto de ver. Por quê? Porque às vezes não foi nem a proposta do pastor, não é nem o pedido do ministério, é ela e Deus. Se ela propôs, falou: eu quero passar o propósito de Daniel, 21 dias de jejum, a Bíblia fala, é melhor do que você não vote. Porque se você fizer um voto, você tem que cumprir aquele voto. A pessoa prometeu para Deus 21 dias, não aguenta uma semana.
Às vezes a pessoa fala, não, eu estou com o propósito de ler a Bíblia todinha. Ou eu estou com o propósito de Daniel de orar 3 vezes ao dia. Ou o propósito de Davi, 7 vezes vou me colocar em oração, né? Só que às vezes, irmãos, a própria pessoa não tem essa organização. Tem pessoas, irmãos, que dá gosto, né? A pessoa, quando ela traz o seu dízimo, a sua oferta, ela pega aquela melhor nota, irmãos. Tem uns que postam até perfume no dinheiro. Fala, isso aqui eu quero oferecer para o meu Deus. Isso aqui eu quero dar para Deus. A pessoa tem esse zelo, essa ordem, essa organização. Agora tem gente, irmãos, que não é recado para ninguém. Ela amassa o dinheiro, parece que ela está dando com tanta raiva. E quando você vai contar a oferta, parece que o dinheiro está vivo, irmãos. A nota começa a fazer assim, pessoal. Ela começa até a crescer. Então nós temos que ter essa organização, ter ordem com as coisas de Deus, em nome do Senhor Jesus. Não adianta eu propor para você, fazer uma proposta, eu prometer para você que eu vou estar orando, e eu não oro, irmãos. Deus está vendo isso. Então acontece que ele organizou a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. Versículo 10: e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o canivete, cutelo, para imolar o seu filho. O Abraão chegaria a vias de fatos, irmãos. Ele chegaria a sacrificar o filho. Tanto que, veja, irmãos, que ele cria que se ele sacrificasse Isaac, ele esperou 100 anos para ter filho, Deus daria outro. Porque Deus é todo poder. Aí acontece o seguinte, não precisa fazer isso, tá, pessoal? Ninguém hoje precisa mais fazer isso. Nós estamos vendo o Velho Testamento. Nós vivemos depois da vinda de Jesus, que a Bíblia fala que o sacrifício que Deus quer é o sacrifício dos nossos lábios. Aí diz aqui, irmãos, no versículo 11, mas o anjo do Senhor, né, lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Irmãos, quando Deus viu que ele ia fazer de fato, o anjo chegou e falou, Abraão, não faça isso. Não faça isso. E aí diz aqui o versículo seguinte, versículo 12. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Ele provou que ele tinha um temor a Deus. Ele provou e não negou Isaac que Deus pediu. Deus falou, agora eu sei, você provou para mim, você chegaria até o final. Então eu sei que você teme a Deus e que você não negou o teu único filho. Aí o versículo 13, irmãos, diz assim, ó, então levantou Abraão os olhos e olhou os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Irmãos, você vê que no versículo 8 ele diz, Deus proverá. Essa era a fé dele. No versículo 13, irmãos, a Bíblia fala que ele olha para trás. A minha Bíblia fala um carneiro, mas tem Bíblia que fala um cordeiro. Jesus é o cordeiro de Deus que foi sacrificado pelo pecado do mundo inteiro, né? Então, se ele andou no raio de 50 metros ali em volta, de 100 metros ali em volta, não tinha nada. Como que é e por que agora é muita coincidência um carneiro ou um cordeiro, dependendo da sua Bíblia, está travado pelos chifres atrás dele? Eu pergunto para você, irmãos, quem é que colocou aquele carneiro ali que antes não tinha, ou cordeiro? Quem é que colocou, que proveu aquele animal ali? Foi Deus. Então tem coisas, irmãos, que Deus vai prover para mim e para você quando nós obedecemos. A Bíblia Sagrada diz que existe uma bênção quando nós obedecemos. A Bíblia fala o seguinte, o melhor é obedecer do que o sacrificar. Então nós temos que obedecer à palavra de Deus, à voz de Deus, o que Ele coloca na nossa vida, em nome de Jesus. Você vê que o Abraão organiza. A Bíblia fala a respeito de Elias. O Elias, para orar, para Deus mandar fogo dos céus, primeiro ele reparou o altar de Deus que estava quebrado. Irmãos, a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Como
que está o altar de Deus dentro de você, o seu coração? Às vezes está rachado, está magoado com uma decepção, uma frustração, uma mágoa, uma bronca, uma raiva, algo mal resolvido. Então nós precisamos resolver isso, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu preciso da bênção do Senhor em nome de Jesus. Ele olha para trás, Deus proveu-nos, porque essa era a fé, Ele cria. Deus só vai prover quando você crê. Deus só vai prover quando você tiver essa fé em nome de Jesus. Versículo 14: e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Ele mudou o nome do lugar, irmãos. Irmãos, Deus quer mudar o seu nome. Às vezes você é conhecido como fracassado, derrotado, lascado, segunda categoria. Deus quer fazer você ser primeiro, irmãos. Você ser um vencedor, em nome do Senhor Jesus. Versículo 15: então o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez desde os céus. Então no mesmo dia ele teve duas visitações de Deus. Agora o anjo de Deus chama ele pela segunda vez. Versículo 16: e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, portanto fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então você vê que a oferta do Abraão de oferecer o seu filho, irmãos, fez com que o anjo falasse com ele pela segunda vez. Falou: agora você provou para mim que você me ama mais do que o seu filho. Às vezes você encontra pessoas, eu não estou dizendo que é errado, você merece, é justo a pessoa tirar por ano um mês de férias, né? Mas tem gente que tira férias até da igreja, até da presença de Deus. A pessoa ela vai embora, pessoal, e aí ela não está nem aí com as coisas espirituais. Às vezes a pessoa, por exemplo, vai lá para a praia, ela não se preocupa se lá naquela cidade tem a nossa igreja. Às vezes é dia de Santa Ceia, dia de comunhão. Fala: eu quero saber onde que é a igreja lá naquela cidade, lá, porque eu quero ir no culto, né? Em nome do Senhor Jesus. Isso é zelo, né? Em nome de Jesus. Pode até parecer engraçado que eu vou contar para vocês, irmãos. Quando eu era pastor no sul de Minas, eu era solteiro. E depois do sul de Minas, irmãos, isso que estou falando tem o quê? Tem quase 30 anos atrás, né? Acontece que tinha um irmão que a igreja, o trabalho estava pequeno, estava batalhando lá, e só o dízimo do irmão era quase a metade da oferta da igreja, irmãos. E todo mineiro, pelo menos aqui do sul de Minas, o sonho dele é ir para a praia, conhecer a praia. Chegou o final de ano, foi para a praia, irmãos, e esqueceu de dar o dízimo, né? E aí acontece o seguinte, pessoal: nesse período, pessoal, ele foi, que era para passar o Natal, o Ano Novo e tal, voltou até antes da hora. E ele era um moreno alto, forte, irmãos. Ele falou: pastor, eu quero pedir perdão. Eu falei: por quê, irmão? Não, porque eu fui para a praia, não deu dízimo aqui na igreja. E eu falei: e aí, irmão, como é que foi? Olha, pastor, aconteceu um fato comigo. Ele falou: o que foi? Eu fui nadar na praia. Aí eu não sei o que aconteceu, pastor, eu afoguei. Eu só lembro que eu acordei, tinha umas 20 pessoas em volta de mim, e ele era alto, moreno. Ele falou: pastor, tinha um cara de 2 metros de altura, de 2 de largura. Ele era moreno. Ele falou assim: o cara era mais moreno que eu, pastor. Pensa no moreno, que é aquele dos dentes brancos, fazendo respiração boca a boca de mim. Eu fiquei com tanta vergonha que eu vim embora até antes da hora. Eu falei: não, mas nós temos que andar em correto com o Senhor, em nome do Senhor Jesus, né? Para que Deus me abençoe. Graças a Deus salvou a tua vida, né? Mas ele passou por esse constrangimento. Então, pessoal, prova para Deus, em nome do Senhor Jesus, né? Você não precisa prestar conta para ninguém, mas às vezes a pessoa, a Bíblia fala que os pastores darão conta da vossa alma no dia do juízo. Pastor, eu estou viajando, me dá a benção aí, esteja orando por mim em nome do Senhor Jesus. Mas vai na bênção, em nome de Jesus. Fala: pastor, eu vou para a Europa, eu vou para a praia, eu vou para os Estados Unidos, eu vou lá para o deserto do Jalapão, eu vou lá para o Lençóis Maranhenses. Vai na bênção em nome de Jesus e glória a Deus. Mas deixa o altar de Deus, irmãos, intacto, sem estar quebrado, em nome de Jesus. Ah, pastor, acabou que estava lá no meio dos meus primos, meus colegas, está todo mundo bebendo, e eu acabei bebendo também. Você quebrou o altar de Deus, irmãos. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala que aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Não destrói não, em nome do Senhor Jesus. Aí o versículo 17: deveras te abençoarei
e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Aqui Deus confirma, falou assim: olha, a tua descendência vai ser como a areia que está na praia, como as estrelas dos céus, porque você foi obediente a mim. Irmãos, como que está a sua descendência, a sua posteridade? A sua posteridade é fruto da sua obediência. Esse dia eu estava estudando aqui na quarta-feira com o pessoal aqui na igreja, que porque o Enoque andou com Deus, o filho dele, irmãos, que foi o Matusalém, foi o que mais viveu também, andou com Deus. O filho de Matusalém, o Lameque, andou com Deus. O Lameque fez uma coisa inovadora, irmãos. Ele, antes de o filho dele nascer, o filho de Lameque nascer, ele profetizava na barriga: olha, esse aqui vai nos consolar a respeito de todas as coisas. E aí nasce Noé. Então você vê, irmãos, o pai anda com Deus, o filho anda com Deus, o neto anda com Deus e o bisneto, irmãos. Deus começa tudo de novo com Noé. Nós somos descendência de Noé. Então vale a pena você andar com Deus, em nome de Jesus, para que a sua quarta geração ande com Deus. A Bíblia fala que Deus deixou uma lâmpada acesa, quando o reino foi dividido, porque por amor a Davi tem andado com Deus. E Deus falou assim, aqui o versículo 18: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Versículo 19: então Abraão voltou para os seus moços e seguiram junto a Berzeba, e Abraão habitou em Berzeba. Irmão, tem coisa que você não precisa contar para ninguém, irmãos. Quando Abraão termina lá de ter a visitação de Deus, Deus fala com ele 2 vezes. Deus proveja ali o carneiro, o cordeiro. Ele volta para os seus moços e não conta para ninguém, pessoal. Tem coisa que as pessoas elas não veem em você. Deixa ver em você. Deixa que seja uma surpresa através de você, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e glória a Deus por isso. Amém, pessoal? Então é o mês que Deus proverá. Deus vai prover a bênção na tua vida, no nome do Senhor Jesus.